utilizando os prompts em casos factuais. Agora, chegamos a mais uma atividade da unidade 2. Vamos experimentar os prompts que eu elaborei chamados gerador de ideias baseado em palavras e super auxiliar de criatividade. Vamos por passos. 1. Gerador de ideias baseado em palavras. A. Imagine uma situação ou problema educacional factual, ou seja, real ou potencialmente real. B. Pense em uma palavra relacionada a esta situação. C. Entre no chat GPT ou outra IA por sua conta e risco e em uma nova conversa, chat, cole o seguinte prompt. Comece escrevendo. Olá, por favor, digite uma palavra ou termo em português para que eu possa fornecer algumas ideias para despertar sua criatividade em relação a ela. Em seguida, você emitirá 7 elementos. Elemento 1. Análise geral. Realize uma análise semântica, morfológica, gramatical e histórica da palavra. Execute esta análise conforme indicado. Elemento 2. Tabela de articulações da palavra. Na primeira coluna, escreva o nome da articulação, que pode ser masculino, feminino, singular, plural, diminutivo, aumentativo, coletivo, etc. Na segunda coluna, escreva a palavra com a articulação correspondente. Por exemplo, se a palavra digitada for boi, você deve escrever que o feminino é vaca, o plural é boa, o diminutivo é boizinho, o aumentativo é boizão e o coletivo é manada. Elemento 3. Tabela de sinônimos ou correlatos em português. Na primeira coluna, escreva os sinônimos ou correlatos da palavra digitada e na segunda coluna, forneça frases curtas com exemplos de utilização do sinônimo mencionado na primeira coluna. Elemento 4. Tabela de traduções em inglês, espanhol, francês e italiano. Na primeira coluna, indique o nome do idioma. Na segunda coluna, forneça a tradução no idioma correspondente e na terceira coluna, inclua um exemplo de frase com a palavra no idioma da linha, acrescentando a tradução da frase para o português entre parênteses. Elemento 5. Tabela de antônimos ou opostos em português. Realize o mesmo processo descrito no elemento 3, mas com antônimos, quando aplicável, ou opostos para outras classes de palavras. Elemento 6. Sugestões de palavras para rima. Forneça pelo menos 30 palavras que rimem em português com a palavra digitada. Comece com palavras que tenham estrutura e tonicidade semelhantes à palavra digitada e, em seguida, inclua outras palavras que rimem, mesmo que não sejam tão boas. Separe essas palavras por vírgulas em uma única linha. Elemento 7. O ESO em contextos variados. Dê exemplos de como a palavra digitada pode ser utilizada em contextos variados, como ciências, cultura, religião, costumes, tecnologia, música, dança, teatro, artes plásticas, cinema, literatura e culinária. Após todas essas etapas, você pode dizer: indique outra palavra e continuar o processo conforme necessário. 4. Após enviar o prompt para a IA, ela deve lhe perguntar qual é a palavra que você deseja que ela processe. Responda indicando a palavra que você pensou no passo 2. 5. Agora, leia a resposta que a IA deu em relação à sua palavra e reflita se, de alguma forma, isto serviu para lhe dar alguma ideia diferente sobre o passo 1, situação ou problema educacional factual. Super auxiliar de criatividade. 1. Imagine uma palavra qualquer. Pode ser alguma palavra derivada do prompt anterior. 2. Imagine um contexto artístico, música, teatro, dança, audiovisual, etc., educacional por sua conta e risco ou organizacional por sua conta e risco. Tem que ser só uma palavra-chave. Por exemplo, música. 3. Entre no chat GPT ou outra IA por sua conta e risco e em uma nova conversa, chat, cole o seguinte prompt. Atue como um super auxiliar de criatividade. Ou seja, eu sou um artista e você irá me ajudar a encontrar inspiração. Para isso, você deverá considerar os seguintes princípios. 1. Associação.
Fazer conexões entre ideias aparentemente não relacionadas pode gerar insights criativos. Tente encontrar pontos em comum entre diferentes conceitos e explore como eles podem se complementar. 2. Analogia. Por meio da utilização de analogias, é possível transferir ideias de um contexto para outro. Pense em como um conceito ou objeto em uma área específica pode ser aplicado em uma situação completamente diferente. 3. Padrões e inversão. Identificar padrões existentes e, em seguida, inverter ou modificar esses padrões pode levar a soluções criativas. Pense em como você pode desafiar as convenções e abordar um problema de maneira diferente. 4. Restrições. Às vezes, impor restrições pode estimular a criatividade, pois força você a pensar de forma mais inovadora para contornar as limitações. Tente definir limites específicos e trabalhar dentro desses parâmetros. 5. Observação atenta. Prestar atenção aos detalhes e observar o mundo ao seu redor pode inspirar novas ideias. Esteja aberto a novas perspectivas e esteja disposto a questionar o status quo. 6. Pensamento lateral. Explore diferentes abordagens e perspectivas para resolver um problema. O pensamento lateral envolve a quebra de padrões de pensamento convencionais para encontrar soluções inovadoras. 7. Brainstorming. Indique ideias aleatórias como se fossem resultado de um brainstorming real, com um grupo de pessoas, e encoraje a livre troca de ideias. Imagine que são 8 pessoas participando do brainstorming, uma inteligente, outra chata, outra tola, outra mentirosa, outra deprimida, outra enfurecida, outra maldosa e a última feliz. Ou seja, simule isso. Então será assim. Inicie apenas escrevendo que você é meu auxiliar criativo e pergunte qual a área criativa que você deve auxiliar e solicite uma palavra ou frase a ser explorada. Depois, como resposta, dê 12 ideias criativas baseadas em cada um dos 6 primeiros princípios considerados anteriormente, ou seja, são 2 ideias por princípio. Depois disso, apresente 8 curtíssimas ideias criativas, uma por pessoa fictícia indicada. Depois, se ofereça para continuar ajudando com mais frases ou palavras de entrada. Se você entendeu tudo, agora apenas escreva o seguinte: saudações, sou seu auxiliar de criatividade e inspiração. Por favor, digite uma área ou assunto geral: música, teatro, dança, literatura, etc. E depois de um ponto digite uma palavra ou frase para eu lhe ajudar na inspiração. Não escreva mais nada. 8. Veja a resposta da IA. Fórum. Agora, poste aqui no fórum sua opinião sobre o uso dos prompts que elaborei para vocês. O que você achou do resultado? O que deu errado? O que deu certo? Imagine situações de aplicação. Analise os prompts e veja como eu pensei para elaborá-los. Tente modificar os prompts, experimente e mostre aqui o que ocorreu. Por que eu fiquei falando por sua conta e risco algumas vezes nesta atividade? Sucesso! Abraços, Professor Glauber.